E hoje temos um bate-papo. Você está convidado a participar do nosso bate-papo. Hoje vamos falar sobre bullying. Nós temos aqui especialistas, né? Vocês sabem disso. A doutora das leis, a doutora das leis e a doutora da terapia. Então vamos lá conversar sobre bullying. E aí, gente, vocês já sofreram bullying? Já, né? Eu sei. Ai, eu já. Eu também. Já. Muita gente Quem não? Quem não, né? Bullying e cyberbullying, né? É. Agora a gente fala de cyberbullying. Eliane, conta pra gente, qual a diferença do bullying pro cyberbullying? Que bullying é aquela intimidação, aquele assédio sistemático, né? Porque uma coisa é um apelido pejorativo, negativo, né? Pontual. Outra coisa é aquela coisa é sistemática, sempre, sabe? É sempre com aquela pessoa, com aquela mesma pessoa, aquele grupo, com aquela criança, com aquele adolescente. Então, isso é bullying, isso é um crime, inclusive, né? A diferença de bullying e cyberbullying é que o bullying, ele é presencial, né? Uhum. E o cyberbullying, ele é pela internet, pelas redes sociais, e aí ele tem uma proporção, assim, enorme, né? Essa semana nós estamos comemorando a semana de combate ao bullying, Estamos né? em abril. Abril, né? Então, por que é importante combater o bullying? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Eu acredito que combater o bullying é combater o sofrimento, né? Combater o trauma que fica quando você sofre bullying. É o tempo todo. As pessoas se sentem para baixo, se sentem ruins, né? Você diz que teu nariz é horrível, você acaba achando que é horrível de verdade, né? Então, é muito sofrimento, é um combate do sofrimento. É sofrimento mesmo, sofrimento. Né? Nós trabalhamos, né, com pessoas, né, todos aqui, né, as meninas são professoras como eu, então a gente tem essa vivência de escola que é tão grande bullying nas escolas. E o cyberbullying hoje em dia, né, que pega aquela... Bota um meme, aí joga naquele grupo de amigos. Não é isso? Aí bota no grupo de amigos, aí todo mundo faz chacota, aí exclui aquela pessoa, a bullyingada, vamos dizer assim, né? Exclui para que ela possa, né, ficar ali. Então, assim, é muito triste, é muito triste. E hoje em dia, né, a Daiana pode falar até melhor do que eu, né? A Lei 14.811, de 2024, olha como é recente, ela criminalizou o bullying, sabe? Antes não era criminalizado, não era um crime, era obrigatório ter nas escolas, né, Daiana? Projetos, não é isso? A gente precisa de uma forma de combate, né? A escola, como ela prepara para a sociedade, é muito importante que se façam projetos, que no seu regimento esteja ali tudo descrito, para que as famílias, quando vão matricular seus alunos, ela saiba que os filhos, né, vão matricular os filhos, ela saiba que ali naquela escola tem regras, e a principal regra está voltada ao respeito, que qualquer prática de bullying é considerado algo que vai contra os princípios daquela instituição de ensino. Então, para isso é necessário ter um projeto político-pedagógico que já quando a criança entra ou o jovem na instituição de ensino, ele já seja preparado a não cometer esse crime que hoje é o bullying. Sim, e é importante, né, nesse projeto, né, fica de dica para as instituições, para quem está à frente desses projetos nas escolas, que falem com os alunos, porque geralmente quem sofre o bullying, a pessoa não tem coragem de dizer, de pedir ajuda, né? Então, se fecha. Fica acuada, né? Ela fica acuada, exatamente. Então, assim, o importante é que você fale na sala de aula, né? Para todos. Para que se vocês virem alguém sofrendo bullying, venha nos comunicar. E isso dá muito certo. Na instituição de ensino que eu trabalhei recentemente, fazíamos esse trabalho e os jovens vinham, sim, comunicar. Olha, está acontecendo isso. Muitas vezes com pessoas com necessidades especiais, com deficiência, que ainda é pior. Isso que é ainda pior, né? E dá sinais. A pessoa que está sofrendo bullying, ela dá sinais? Com certeza. Claro que dá sinais. É o sofrimento. É o sofrimento. Começa a ficar introspectivo o tempo todo. Calado. E a gente percebe, né? Mas eu quero falar uma coisa. Existe um grupo de pessoas que diz assim, principalmente os homens, né? Falam assim, no meu tempo não tinha nada disso. A gente caçoava, brigava, brincava e ficava todo mundo bem. Ninguém é traumatizado. Mas no seu tempo, querido, era diferente. Por quê? Porque quando, não é, Eliane? Quando a brincadeira só é boa quando é boa para os dois lados. Quando a brincadeira é boa só para um lado, é bullying.
Porque o outro não está feliz. O outro está sofrendo com a brincadeira. Então não é brincadeira, aí deixa de ser brincadeira, entendeu? Não é que a gente agora criou o bullying, então tudo agora é frescura. Mimimi. Tudo é bullying, mimimi. Não é isso, não é isso, gente, não é isso. Não é, Eliane? Fala pra ele. Perfeito. Quando a brincadeira é pejorativa, é desrespeitosa, não é brincadeira. Concorda Isso, comigo? sim. Não é brincadeira, né? Então, assim, ofensa. é uma É. ofensa, é falta de respeito. Então, não deve acontecer. E a pergunta foi? A pergunta foi... Quando, é que tem um grupo agora que diz que hoje Mimimi. é tudo Peguei mimimi. o fio. O mimimi. Não é verdade que começou agora e também não é verdade que não deixou traumas. Quantos adultos que vocês conhecem que passaram por bullying na infância, na adolescência, muitas vezes em casa, no seio materno, com primos, né, nos pares ali, e trazem esse sofrimento até hoje. Porque ficam sequelas, ficam marcas psíquicas, né, Bem? Sim, e afetam diretamente o aprendizado. Sim, isso está mais do que comprovado. Você vê que isso aí realmente traz um sofrimento muito grande para o adolescente. Ou para a criança, né? Porque ela não consegue expressar, da maioria das vezes não consegue expressar, ela fica introspectiva. Isso. E assim, É importante que todo mundo da escola estar sabendo, né? E de estar vendo e denunciando, né? isso aí. E as famílias também ficarem atentas. Seu filho mudou de comportamento, por que ele não está querendo ir para a escola? Isso. Tá meio acuado, né? As notas dele caiu muito. Eu tenho que saber qual é a rotina do meu filho para entender se ele deixou de aprender porque está reclamando de um amiguinho lá que está implicando com ele. Sim, e tem uma dica, né? Hoje, enfim, escutando a Rádio Melodia, né? Do amigo Isso, Eliel do vai lá. Carmo, um pastor estava dando uma dica que eu achei fantástica, né? E vou levar para minha vida, ver se cai para você também. Chame seu filho para conversar hoje, né? Que está em idade escolar. Isso. Chame para conversar hoje e pergunta a ele. Na sala de aula, né? Você já viu alguém sofrendo bullying? Qual é o seu papel? Você é o que pratica? Você é o que fica rindo, assistindo? Ou você é a vítima? Qual é o seu papel nessa sala de aula? Porque se ele não for a vítima, mas for quem está assistindo e rindo, também não está certo. Não, Cadê os princípios? na verdade. Exatamente, está sendo cúmplice de uma coisa que hoje é criminosa, né? Hoje é crime. O bullying é crime, tem multa, o cyberbullying é maior ainda, tem inclusive reclusão de 2 a 4 anos, né? De retenção. Então, As pessoas pensam que só porque está pela internet ninguém vai achar. Ao contrário. Vai achar sim, né? Já escutei isso. A internet não eu posso escrever, na internet eu posso. Gente, nossa polícia, ela tem um equipamento assim poderosíssimo. Eles vão aonde está aquele aparelho de celular, tá? Então, hoje em dia, existe essa tecnologia no Brasil. Tá? Eu já vi acontecer várias vezes, inclusive na escola, com casos de cyberbullying. Então, assim, não pense que vão ficar omissos. Criei um perfil fake. Não. Não vão ficar impunes com isso, não vão mesmo. Localizado. Eu lembro que a polícia falou, tá em tal endereço. Gente, quando a gente descobriu quem era, aquela pessoa ali, cara de, sabe assim, como de paisagem, que não fiz nada, sabe? Então, assim, a gente chega assim, aonde tem que chegar. Bullying causa sofrimentos graves, sabe? E pessoas até se despedem da vida, né? Sim, por causa de bullying. Infelizmente, há um índice enorme de jovens que atentam contra a própria vida por causa de bullying e cyberbullying. Então, fale com seu filho, converse com ele nesse quadro aqui, né? Quem é você na sala de aula? Já viu? Acontece de ter bullying na sala de aula com algum colega seu, você já viu? Aí ele vai dizer se sim ou se não. Isso aí. E nesse quadro, quem é você? Qual é o ator você? Qual é o seu papel aqui nesse quadro, nesse cenário? Você é quem pratica? Você é quem é a vítima? Ou você é o que está assistindo tudo e está quieto lá, omisso, não fazendo nada? Exato. Porque aí cabe educação, né, Cicleia? Com certeza, porque quando você pensa que eu não estou fazendo bullying porque eu estou apenas assistindo ou dando aquela risadinha, eu quero dizer para você que só existe palhaço no circo se houver plateia. Então, a pessoa que pratica o bullying, ele pratica, quando ele vê que está todo mundo achando que ele é o cara, que ele é o máximo, ele vai continuar.
Agora, se ele praticar o bullying e ninguém der atenção, ele vai parar, porque não vai ter plateia para ele. Então, você que fica olhando, fica dando risadinha e acha que eu não estou no meio dessa situação, você está sim. Então, precisa conversar com seu filho e mostrar esse papel daquele que não faz nada, mas fica rindo e fica dando apoio a quem está praticando o bullying. Muito importante os pais saberem disso, né? Que isso acontece nas escolas, ainda acontece hoje em dia, né? Já acontecia, acontece, e enfim, é ser humano. Mas o importante é você saber que o bullying, né? No caso, o agressor, né? Quem pratica o bullying, ele também precisa de ajuda. Ele também é um jovem, uma criança. Das vezes necessita. Ele necessita que no futuro, inclusive, vai ser um assediador, vai ser uma pessoa psicopata, vai ter algumas questões aí psicológicas a serem tratadas. Então, assim, quem pratica, tanto quem é a vítima, precisam de cuidados. Então, essa atenção, porque meu filho é o cara, meu filho Não, gente, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso, muito atento para os nossos, né? Para nossas Às vezes jovens. ele está lá refletindo na escola uma carência dentro de casa, né? Então, saber... Um despeito, né? Repetido, né? Chamando atenção. Querendo ali chamar tem atenção de alguma várias... forma. E aí, por isso, essa necessidade desse acompanhamento. Ser pai, ser mãe, né? Ter presença, tempo, que nesses dias tão corridos aí, a gente precisa tentar conseguir um tempo para dialogar com os nossos filhos, saber de fato o que está acontecendo. Porque você também é responsável pelas práticas que seu filho está tendo dentro da escola. Porque escola sozinha não faz nada, não. Escola é um conjunto, aluno, escola e família. Então, nessa tríade, a gente consegue solucionar situações. A gente só vai conseguir mudar essa situação, né, desse número assim, alarmante de casos, né, de bullying, se a gente conseguir ter a família cumprindo o seu papel. A família que é de orientar nesse caso. De orientar, de observar, de ir à escola, procurar orientação, psicólogo, direção. Não interessa, quem quer que seja, para registrar o que aconteceu e pedir providências e procurar depois saber quais foram elas. Isso né? aí. Não é isso daí? Cobrar as providências. Se interessar, acompanhar seu filho no que ele está fazendo no colégio, fora do colégio também. Né? Porque às vezes não é só no colégio, às vezes fora do colégio, com o vizinho, com algum amigo. Então, realmente, é acompanhar. Na internet. Gente, essa é a nossa obrigação como os pais. Olhar o Zap, olhar as redes, com quem está falando, como ele está se relacionando com esses colegas, se está em algum grupinho de chacota, de brincadeira. Eliane, teve aquela série, né? Adolescência. Sim, Adolescência no Netflix, né? Isso. Gente, que série, assim, fantástica. Tem alguns insights ali que a gente precisa perceber, até para você pegar para si, para aprendizado. Eu aprendo todo dia, eu aprendo uma coisa nova, né? E nessa série de adolescência, bem recente, nossa, quantas nuances ali em relação à família, com seus filhos, em relação ao próprio menino, né? Como ele se comportava, né? Então, assim... a falta do olhar dos pais, né? Isso, é a falta parar para olhar. Olhar, mas olhar de verdade, né? Às vezes até aquele pai lá que estava investigando, cuidando de tudo, o próprio filho sofria bullying, né? A gente está vulnerável. Vamos fazer spoiler, né? Se você que não assistiu a série, vamos dar spoiler. Mas o próprio delegado que estava acompanhando um caso, o filho dele sofria bullying na escola. E ele não viu. E ele não sabia. Não percebeu. E acabou que ele presenciou uma cena e não falou nada. Você percebeu isso? Eu fiquei irada nessa hora, porque ele foi omisso, ele tinha que ter se colocado. Isso é respeito? Você jogar papel na bandeja do meu filho, isso é respeito? Isso é respeitoso? Que falta de respeito é essa? Sabe? Então, tem que se colocar, né? Limite tem que ser dado. Tem que ser situado para entender. Eu penso assim, jovem, criança, você tem que perguntar, tem que fazê-lo refletir. Tá certo o que você fez? E se fosse com você? Isso é respeitoso? Foi positivo? Foi um elogio? Então, isso não foi brincadeira. Entende? Mas ele riu também. Mas ele riu também. Ele riu também. Eu falei, mas não interessa. Não foi respeitoso, não deve ser feito. Então, assim, tudo passa pelo respeito e pela atenção e cuidado. Com certeza. E a gente, assim, não pode abrir mão, né? Como pai, como mãe, como educador, a gente não pode abrir mão desse cuidado, de prestar atenção. Não tem jeito. Nasceu, é pai, é mãe,
tem que se doar. É doação. É verdade. Não tem como. Então, é doar esse amor, doar essa visão, doar esse cuidado. Não tem como. Porque se você não faz isso, o mundo faz. E aí as pessoas vão fazer com que seu filho aprenda coisas que talvez você não gostasse que ele aprendesse. Então, gente, não tem jeito. É se juntar, educar dá trabalho, mas vale muito a pena, porque depois você vê aquele prazer de ter participado da vida de uma pessoa que é do bem, uma pessoa que dá frutos. Então, vamos lá, bullying é crime. Bullying a gente não permite na família, na escola, na igreja, na vizinhança, em lugar nenhum. internet. Na internet não pode. É isso. Respeito ao próximo. É o respeito, né? Tudo passa pelo respeito. É isso. É isso. E aí, você que gostou, já sabe, né, gente? Curte. Bota um coraçãozinho, ajuda as meninas a falarem de bullying por aí. Compartilha e manda para os pais, manda para os amigos, para poder entender o que é realmente bullying. Não é mimimi. Se tem alguém que está precisando de ouvir esse relato, né, essas experiências, Isso. esses exemplos, repasse. Porque conhecimento tem que ser repassado. Isso né? aí, certeza. é isso aí. E ninguém nasce sabendo ser pai e mãe, né? A gente aprende É. no dia a dia. verdade. Eu estou até pensando em criar uma escola. Opa! Vai ser ótimo. Gente, um beijo. Ó, até a próxima. Tchau, beijo. Tchau.